Olá, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu pedi para vocês responderem na última aula. Ela começa na página 273 do caderno 2. Vamos lá, acompanha aí, por favor. Na primeira questão tinha assim: veja os tipos de resíduos sólidos abaixo. Quais deles deveriam ser incinerados? Justifique sua resposta. Então, pela imagem, a gente vê que a letra A trata-se daquele lixo que é coletado pelos carros, pelos caminhões, né? Trata-se do lixo que a gente retira das nossas casas, né? O lixo doméstico, o lixo que é produzido pelo comércio em geral. Na segunda imagem, a gente vê que é um lixo hospitalar, lixo de posto de saúde. E a letra C, a gente percebe que é um lixo tóxico, porque a gente está percebendo aí que o rapaz está tendo todo o cuidado em manipular esse tipo de resíduo, né? Ele está com equipamentos de proteção. Então, quais deveriam ser incinerados? Com certeza, letras B e C, pois representam perigos à saúde das pessoas e para o ambiente. Anotem aí, por favor, tá? Na dúvida, vai pausando o vídeo para poder conseguir anotar as respostas. A próxima questão está na página 274, o segundo. Ordene as etapas da formação de adubo orgânico na usina de compostagem, utilizando número crescente. Atenção, desconsidere as etapas que não fazem parte do processo de compostagem. Então, a gente vai enumerar apenas as etapas que fazem parte do processo de compostagem. Primeiro tem aí, montagem de canaletas para a captura de gás metano. Isso é um processo realizado no aterro sanitário, né? Aqueles canos que eles colocam para capturar o gás que está saindo relacionado à decomposição do lixo. A segunda alternativa, separação do resíduo orgânico e dos materiais recicláveis. Esse acontece sim na compostagem, né? É muito importante separar aquilo que é reciclado do material orgânico, que é aquilo que vai ser utilizado na compostagem. Então, número 1 é essa alternativa. Coloca número 1 aí nesse parêntese. No próximo parêntese, isolamento do solo com plástico espesso. Isso tem nada a ver com a compostagem, né? Isso ocorre no aterro sanitário, por isso que não vai ser enumerado. Próxima alternativa, encerramento dos resíduos sólidos em aterro sanitário, já está dizendo, né? Que é no aterro. Formação de leiras, sim, são processos que ocorrem na compostagem, então aí vai colocar o número 2. Essa etapa é muito importante para que os micro-organismos comecem a agir sobre o resíduo orgânico e comecem a fazer a sua decomposição. Próximo, transporte das cinzas até um aterro sanitário, já está dizendo, né? Que é para o aterro, não tem nada a ver com compostagem. Formação do adubo é a última etapa da compostagem, então número 3 é o objetivo da compostagem. E por último, queima dos resíduos sólidos em fornos, isso é da incineração, não tem nada a ver com compostagem. Então, as alternativas que devem ser enumeradas. Número 1, separação do resíduo orgânico dos materiais recicláveis. Número 2, formação de leiras. E número 3, formação do adubo. As outras alternativas ficam sem numeração porque não tem nada a ver com compostagem, ok? Agora o teste. Número 1. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a produção de resíduos sólidos no Brasil teve um aumento de cerca de 52,4% no período de 2007 a 2017, passando de 140,9 mil toneladas por dia para 214,8 mil toneladas por dia. Nesse mesmo período, a população brasileira, segundo dados do IBGE, passou de 183,9 milhões para 207,7 milhões de pessoas, ou seja, teve um aumento de cerca de 12,9%. Portanto, a taxa de crescimento da produção de resíduos sólidos foi cerca de 4 vezes superior ao da população no mesmo período. A respeito desses dados, assinale a alternativa correta. Mas na letra A quantidade de resíduos sólidos produzidos pelas pessoas por dia aumentou cerca de 4 vezes em um intervalo de 10 anos. Aí não está falando desse dado, né? Que foi por dia. Esse aumento foi em relação a esse período. Na letra B, no período de 2007 a 2017, pode-se afirmar que os resíduos sólidos de matéria orgânica atingem mais de 50% do total de resíduos sólidos produzidos no país. Também em nenhum momento foi feita uma comparação em relação à matéria orgânica, né? Não está dizendo aí no texto. Na letra C, podemos supor que o aumento significativo no poder aquisitivo da população, em geral,
ocasionou maior consumo e, por sua vez, maior produção de resíduos sólidos? Sim, a gente pode supor isso. Por quê? Conforme os anos foram se passando em nosso país, as pessoas começaram a trabalhar mais, né? Tipo, as mulheres começaram a ajudar também em relação ao sustento da casa, e aí em relação ao tempo, né? Muitas vezes em algumas famílias se tornou menor para o cozimento de alimentos nas suas próprias residências, então de repente começaram a comprar mais alimentos industrializados, e a gente sabe que tudo que é industrializado tem muita embalagem, né? Isso aumenta a questão do lixo, sem falar também que aumentando o poder aquisitivo das famílias, né? Aumentando a renda, as pessoas começam a consumir mais. A questão do consumismo faz com que também tenha uma geração maior de lixo. Então, a gente pode supor sim, a letra C é a correta, tá? Na letra D, por que está errada? Pode-se afirmar que o volume de resíduos sólidos produzido diariamente no Brasil, no período de 2007 a 2017, teve um aumento de cerca de 52,4%. O dado aí não é diário, é em relação a todo esse período. Por isso que a letra D está errada, tá bom? O segundo, os aterros sanitários são preferíveis aos aterros controlados como forma de disposição dos resíduos sólidos, por quê? Por impedirem a atração de animais que podem transmitir doenças. Bem, não é só o aterro sanitário que impede, os aterros controlados também impedem, então não é algo específico do aterro sanitário. B, não contaminar os lençóis freáticos com chorume, ao contrário do que ocorre nos aterros controlados. Então, a letra B sim, que é a correta, beleza? Por quê? No aterro controlado, naquele local, anteriormente existia um lixão, que ainda continua contaminando o lençol freático. Então, por isso que não é alternativa, não é algo próprio do aterro, é específico mesmo do aterro sanitário, beleza? Então, a alternativa certa é a letra B. A letra C. Seriam os únicos aterros que utilizam mantas plásticas? Não, os aterros controlados também utilizam. O aterro controlado, ele passa a utilizar, depois daquela área ter sido um lixão, ao lado, eles começam a preparar o solo para arrecadar o novo lixo. Aquele lixo antigo ainda está ali contaminando o ambiente, mas eles começam a ter um cuidado em relação ao novo lixo que vai ser recebido. A letra D, queimarem os resíduos. Isso não é do aterro, né? Isso é da incineração. Aí, próxima página, 274, tem aí, leia a tirinha. A atitude de Edward está. Edward está queimando isopor. Tá correto isso, gente? É correto queimar isopor? De forma geral, não é correto queimar nenhum tipo de lixo, porque como a gente estudou, o lixo ele libera alguns gases na atmosfera. Por isso que nenhum tipo de lixo deve ser queimado por conta própria. Isso é específico do processo de incineração, porque dentro ali existem filtros nas suas chaminés para coletar os gases que de repente podem prejudicar a atmosfera, tá bom? Então a atitude está errada. Mas por quê? Qual das duas alternativas será? A letra C ou a letra D? Errada, pois apesar de ser a única forma de disposição aceitável para o isopor, sua queima libera gases tóxicos nocivos à saúde. É a única forma aceitável de disposição para o isopor? Ou letra D? Apesar da queima de isopor reduzir drasticamente seu volume, a fumaça gerada contém gases tóxicos nocivos à saúde. É essa daí mesmo, tá? Olha só, queimar o isopor não é a única alternativa para se livrar, digamos assim, desse tipo de resíduo. O isopor pode ser, por exemplo, colocado em outros destinos e ele ainda pode ser reciclado, né? Ainda nessa página tem a parte de em casa. Esse em casa, a primeira questão, e a segunda também, são questões pessoais. Nessa primeira, tem uma tabelinha, e aí percebam, né, que tem alguns exemplos de materiais que foram produzidos em uma residência. Você iria observar no período de 24 horas os tipos de resíduos que foram jogados, né, que foram para a lixeira, para o lixo, enfim. E aí você iria anotar quais foram esses resíduos e ao lado dizer o que os compõe. Então, por exemplo, saquinho de biscoito, composição, plástico, cascas de frutas, composição, matéria orgânica, uma garrafa
de vinho. A composição, vidro. Então, vocês iriam colocar aqui, né? Quem ainda não fez pode colocar. Tentem perguntar aos responsáveis de vocês o que foi jogado no lixo. Aí vai colocando aqui os materiais e ao lado o que o compõe. A segunda questão também é pessoal, porque trata-se de um texto, ou eu posso sugerir para vocês apenas um parágrafo para vocês fazerem. Vocês vão pensar, ó, a pessoa sem moradia, sem emprego, sem dinheiro para se alimentar de maneira adequada, que vivem de restos encontrados nos lixos das ruas ou em lixões. Eu não sei se vocês já viram uma situação dessa, gente, realmente é algo bem triste, né? Então, trata-se de uma triste realidade. Infelizmente, ainda é muito comum nos grandes centros urbanos. O que você pensa sobre isso? Que medidas poderiam ser tomadas para melhorar essa situação? Então, eu quero que vocês reflitam, tá? Escrevam pelo menos um parágrafo. Quem já fez, por favor, depois tire uma foto, mande para mim, para que eu veja as opiniões de vocês. Mas é bom a gente refletir sobre essas questões, né, sociais, porque é algo que interfere em toda a sociedade. Não é legal, não é correto as pessoas se alimentarem de restos que se encontram no lixo, porque além de ser desumano, é algo que não é bom, não faz bem para a saúde, não é saudável. Então, qual deveria ser a solução para essas pessoas, gente? Então, pensem aí e respondam, ok? Na página 276, tem aí, reproduza a tabela em seu caderno e relacione as vantagens e as desvantagens listadas com os processos de incineração e compostagem. Então, a gente vê uma tabela, né? A gente tem os nomes incineração e compostagem. De início, a gente vai observar as vantagens e vai colocar os números em algarismos romanos em cada lado específico, se é a vantagem de incineração ou se é a vantagem da compostagem. Se não for de nenhum, não vai colocar em nenhum dos dois lados. E abaixo aparecem as desvantagens. E aí, de acordo com as numerações que forem sendo apresentadas, da mesma forma, a gente vai colocando os algarismos que representam a incineração, que são específicos da incineração e que são específicos da compostagem.